vamos começar com essa entrevista. E a Brisa Feitosa Menezes, ela que é psicóloga, né, no Tribunal de Justiça, vara criminal, mas tem uma expertise, um conhecimento na vara da infância, da família, da juventude, pedagoga, psicopedagoga e amiga de Alcoólicos Anônimos. A gente fala nesse sentido, por quê? Ela vai explicar pra gente e eu quero ouvir primeiro o seu boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Queria muito agradecer, né, participar aqui e essa oportunidade e também para divulgar, né, o nosso trabalho, né, lá no Tribunal de Justiça em relação a esse tema. Que legal, maravilha. Então, acho que é um assunto bem polêmico e quando a gente vai falar da situação de álcool, que é mais especificamente, mas o álcool é uma droga legalizada porque paga-se imposto, mas é considerado uma substância que se você ingerir numa alta dosagem... É a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Mais especificamente, as mulheres, eu fiz a pergunta ali no início do intervalo, estão bebendo mais? Quando eu digo mais, eu digo em dois sentidos. Bebendo literalmente uma quantidade maior e mais mulheres estão tendo problema com a justiça, com o trânsito, com o internamento, enfim, nesses dois quesitos. As mulheres estão bebendo mais? Eu acredito que sim, mas também acredito que a visibilidade agora é maior. Antes a gente tinha um problema de subnotificação muito grande. Não que esse problema não haja, né, atualmente, porque há todo um tabu, né, de se falar que as mulheres assumirem a questão com álcool, né, o alcoolismo. Então, o que eu percebo na minha prática profissional é que o número de... Eu trabalho nos juizados especiais criminais, com oficina de prevenção ao uso de álcool e drogas. Né? A gente fala álcool e drogas, mas como se o álcool não fosse uma droga. É uma droga legalizada. Né? Então, quando eu já começo a oficina, eu falo uso de drogas. E aí as pessoas, algumas que estão lá por conta do álcool, falam, não, mas eu não uso drogas. Eu falei, se você está aqui por conta do álcool, né, você usa drogas. Então já é o primeiro choque, né? E o primeiro choque é participar, de estar ali, né? Ninguém está de forma voluntária, mas é uma medida alternativa, né? Em que as pessoas, por exemplo, e nisso muitas mulheres, né? Esse número tem crescido muito, que dirigem sob o efeito de bebida alcoólica, se envolvem em acidentes, e ali entre as medidas, as penas, vamos dizer assim, que elas têm que cumprir, né, dependendo do tipo do acidente, né, que se envolveu, do processo ali, tem outras penalidades, mas dentre elas participar da oficina, que a gente entende, né, que a justiça moderna, que trabalha com a justiça restaurativa, não a justiça antigamente retributiva, né, que era só punitiva, a justiça restaurativa, ela pretende que a pessoa faça uma reflexão. Justiça restaurativa. Vamos explicar o que é isso. A justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela entende que a pessoa tem que devolver para a sociedade, né, um benefício em reposição àquele malefício que cometeu. Então, é a autorresponsabilização, né, pelos seus atos, mas também você devolver de uma forma prática. Por exemplo, você presta serviço à comunidade, né? Você participa de oficinas que possam te promover uma reflexão sobre aquele teu comportamento que te levou à prática de um ato infracional, nesse caso aí, beber e dirigir, né? Então, são esses os princípios da justiça restaurativa, e essa oficina está inserida nisso, né? Há muitos anos a gente já tem essa oficina. Antes o viés era mais para drogas, né? Maconha, cocaína, as drogas ilícitas, e aí foi se ampliando também para a questão do álcool. Tá. Agora, é interessante, e eu vejo você falando dessa questão da oficina, porque muitas pessoas entram nessa não sabendo que podem ser adictas, que podem ter uma compulsão, uma obsessão pela substância. Tem gente que administra, né? Pega um Uber, não dirige, e outros já se descontrolam, perde a família, perde a carteira de habilitação, né? E tem que, muitas vezes, responder por essa pena. E a minha pergunta é, já que as mulheres, né, você confirmou, estão bebendo mais, estão tendo esse problema, e o número de mulheres que conseguem, depois dessa oficina, não voltar a cometer o crime, mudarem de vida, entenderem que o álcool realmente pode ser fatal, pode ser prejudicial, vocês têm percebido que vale a pena realmente esse tipo de trabalho?
A gente percebe sim. É claro que a gente não tem uma rastreabilidade depois, né? Porque Tá. a pessoa participa da oficina e ela cumpre a medida e pra gente tá ok. Tá. Mas tem pessoas que voluntariamente dão seu feedback. E aí tem algumas medidas combinadas, por exemplo, participar da oficina e ir a tantos encontros do Alcoólicos Anônimos. Tá. Há tantos encontros, no caso de, por exemplo, se é outra substância, Narcóticos Anônimos. Certo. E aí a pessoa tem que levar, depois de 1, 2 meses, que ela foi, por exemplo, 1 encontro por semana, se são 4 encontros, 8 encontros, ela tem que levar o comprovante pra gente de que ela foi. Uhum. Então, essa parceria, o Judiciário já trabalha há muitos anos com Alcoólicos Anônimos, e é um agradecimento aqui, né, à Irmandade, né, que a gente, eles colaboram, assim, entendem, né, que para a justiça a gente precisa, né, documentar algumas situações. Porque, por exemplo, se a gente falasse para a pessoa ir, e algumas pessoas iriam, outras não. Uhum. Então, a medida alternativa ia perder um pouco o crédito, né? E aí os promotores já não iam querer mais propor essa medida, nem os juízes ratificarem. Então, é uma forma também da gente mostrar, né, que tá tendo, a pessoa está indo e está tendo uma efetividade. E quando ela volta, algumas pessoas ficam satisfeitas e dão os depoimentos. Uhum. Por quê? É o primeiro contato, elas foram forçadas a ter esse contato, por exemplo, com Alcoólicos Anônimos. Perfeito. E elas pensavam assim, não, isso não é para mim, né? Isso é para aquela pessoa que tá, vamos usar a expressão, né, do dito popular, fundo do poço, né? Aquela pessoa, por exemplo, que está ou em situação de rua, ou que já perdeu os vínculos familiares, né? Aquela pessoa que já falta ao trabalho, que já não vai mais, honra os compromissos, né? Mas o alcoolismo, ele tem um caminhar, né? O uso da substância, né? São 3 passos, né? A experimentação, Uhum. o uso abusivo e a dependência química. Então, se reconhecer nesses passos, a pessoa muitas vezes já está caminhando por uma dependência química ou já é dependente e não se reconhece assim, porque ainda é funcional, né? Mas se já gera um prejuízo tanto para a sua saúde quanto para o seu bem-estar, para a sua vida como um todo, né? Para os seus compromissos, né? Para a questão, você necessita daquilo, né? Para ter prazer, né? Você não consegue de outra forma, né? E todos os aspectos da sua vida você leva para aquilo, né? Sim. Se eu vou me divertir, eu preciso da bebida. Se eu estou triste, eu preciso da bebida. Se eu preciso produzir e ter ânimo para trabalhar, eu preciso da bebida. Então tem alguns, né, características, e que as pessoas, quando eu faço a entrevista, porque antes dela participar da oficina, a gente tem aquele atendimento individual, Tá. ou comigo ou com a minha equipe. Tá. E aí a gente conversa, né, individualmente com cada um, e às vezes eles conseguem se abrir. A gente pergunta qual é a frequência, como começou a utilizar, né, o que levou a continuar com o hábito, né? E muitas pessoas falam, não, eu bebo socialmente. Eu não sou dependente químico, eu não tenho problema com álcool. Eu bebo todo dia, não pulo um, mas não tô viciado. Não, eles falam muitas pessoas assim, todas as semanas, porque eu atendo todas as semanas pessoas assim, e todas as semanas tem depoimentos assim. Não, eu consigo parar a hora que eu quero, eu só bebo finais de semana, né? Mas eu pergunto, qual é a frequência? Assim, são todos os finais de semana? São, todos os finais de semana. Mas assim, eu só bebo final de semana, mas eu não tenho problema. Há quanto tempo? Há 20 anos, há 10 anos. Então a pessoa não se reconhece assim, né? Como, por exemplo, se você a bebida, ela vai, né, gerando uma questão de dependência a longo prazo. E para as mulheres é interessante, né? As mulheres têm metade do tempo, né? Elas já se tornam dependentes químicas, né? Mais rápido. É bem mais rápido. Olha só. Um homem geralmente leva 10 anos, né, com essa prática, né? Primeiro usual, depois abusiva, até chegar a uma dependência. A mulher em 5 anos, por conta das suas características biológicas mesmo, né? Como a mulher metaboliza, né, o álcool no seu organismo. A mulher fica embriagada mais rápido. Também, ela precisa beber menos para ficar, né, por conta do volume corporal, da água do corpo, das questões dos hormônios, né? Então tem uma série, isso tem até um nome na medicina, né? Que é efeito telescópio. Certo. Né? Então, o efeito telescópio, ele tanto a rapidez ali da mulher, né, em relação ao homem, são as características peculiares da mulher, também quanto os profissionais de medicina não estarem preparados para identificar isso. Porque muitas vezes as mulheres têm outras questões de saúde, outras comorbidades que a gente fala, em relação, que são provocadas pelo álcool, mas ela chega com essa comorbidade aí, com esse outro problema, e o médico não identifica. Né? Problemas esôfago, até depressões, problemas de estômago, gastrite, ou até mesmo cirrose,
né? Chegam com outras questões, mas aí o médico vai tratar aquela questão, mas não identifica de onde vem o problema. E como é difícil uma pessoa admitir que tem problema com a substância, né? E eu falo pelo meu caso. Por quê? Eu sempre tive uma vida funcional. Trabalhei por 20 anos na Rádio Massa FM, hoje estou lá no Palácio Iguaçu, e na minha cabeça eu falava assim, não, mas eu faço com o meu dinheiro, eu não incomodo ninguém, sou um bom profissional, sou uma pessoa respeitada na família, e é justamente isso, é difícil a pessoa admitir, né? E quando você admite que você não consegue com essa substância, é um primeiro passo. Nós estamos falando agora no rádio, na internet, na televisão, nesse momento, que esse dia não chegue para você de você ter problema com a justiça, porque já aí é uma última instância. Está tendo problema com a justiça, está tendo problema de saúde, mas um alerta para você não progredir, né? Que você possa estancar e poder, de alguma forma, mudar de vida, né, doutora? Ter uma outra perspectiva de vida, né? Porque pense no aprisionamento, você precisa beber para interagir numa festa. Você precisa beber para se divertir, né? Realmente a adicção, né? Como fala, né? Aquela ser escravo de, né? E assim, outro dado que eu tenho lido e visto algumas reportagens, que muitas pessoas, em especial mulheres que fazem aquela cirurgia de bariátrica, começam a se alimentar menos e trocam uma compulsão por outra, que é o álcool. Então, fica terrível também, né? A compulsão, né, é uma doença, né? Então, muitas vezes, se você não vai tratar por que você tem esse comportamento adicto, por que você tem essa compulsão, você pode trocar. A gente fala de dependência cruzada. Então, é muito comum o álcool é uma porta de entrada, por ser uma droga legalizada, mais fácil acesso, né? E aí para de se usar o álcool e vai para outra droga, né? Tem muita dependência cruzada entre nicotina, que também é uma droga, né? O álcool e, por exemplo, maconha, outras, né, cocaína, até o crack, outras substâncias mais pesadas, né? Doutora Brisa Feitosa Menezes, psicóloga na vara criminal, especialista e expertise dela na vara da família, sucessores, infância e juventude, pedagoga, psicopedagoga e amiga de Alcoólicos Anônimos. E eu gostaria que você falasse na questão da família. Se alguém está ouvindo a gente nesse momento, como que pode ajudar? Qual seria a melhor ajuda? Que muitas vezes o familiar quer ajudar e atrapalha. Mas para ajudar da forma certa, como é que faz? Em especial, já que temos um tema aqui das mulheres, numa abordagem, numa conversa, como é que faz? Então, o primeiro passo, né, é você procurar atendimento, né, o atendimento correto. Muitas vezes, não desmerecendo a questão da religião, né, mas muitas vezes os familiares, vou rezar, vou fazer, né, e não chega diretamente, o diálogo é fundamental, né, ter esse diálogo, essa conversa franca e procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, né, para poder a pessoa iniciar um tratamento. E o tratamento se inicia com informação e conhecimento. Então, se a pessoa não tem aquele autoconhecimento e, né, informações sobre, né, o alcoolismo, ela muitas vezes vai achar, não, eu consigo parar, eu paro a hora que eu quiser, né? Aquelas mentiras que se conta para si mesmo, né? Mas quando a pessoa começa a entender quais são os prejuízos a longo prazo e qual é esse percurso, e daí a importância do Alcoólicos Anônimos, porque você vai ouvindo o depoimento dos outros, o caminho dos outros, e você pode se enxergar. Então, a gente já trabalha há muito tempo lá na oficina de prevenção a álcool e drogas com tanto narcóticos anônimos quanto alcoólicos anônimos, né? A gente trabalha com os depoimentos, né? Então, eles sempre fazem um dos encontros, a gente chama os convidados, e esse encontro eu acho que é o mais significativo para as pessoas. Certo. Né? Porque a gente pode falar da legislação, a gente pode falar de números, né? A gente pode falar, né, dos efeitos da droga no organismo, né? Mas se uma pessoa falar da história dela e essa história for similar ou próxima à sua ou de alguém que você já vivenciou, porque muitas vezes as pessoas desenvolvem alguma dependência, alguma adicção, porque tem familiares assim, né? Então, você acaba banalizando, achando que é mais comum, mais normal, aquela forma de se viver, né? Já é histórico, já é genético, vem uma característica que vai dominando. É sistêmico, né? Assim, tá naquele sistema familiar, né? Então, você vai só reproduzindo aquilo, porque o contexto ali também é muito importante. Olha, doutora, você sabe que eu tenho visitado muitas comunidades terapêuticas
comunidade onde tem padres que estão lá trabalhando, comunidades evangélicas, a grande maioria é evangélica, ou outras que são com 12 passos que fazem lá e ajudam pessoas, né, de todo tipo de espiritualidade, de todas formas, e como tem lugares bonitos, a maioria são chácaras, 4 Barras, Mandirituba, região metropolitana de uma forma geral, e eu sempre levo o meu testemunho, porque eu sou membro da primeira Igreja Batista de Curitiba, e confesso que eu nunca havia falado no rádio sobre isso, né? Quando eu falei a primeira vez, e daí eu percebi que isso me alimentava, me ajudava a poder contar a minha história, falar o que Deus fez na minha vida. Isso trouxe uma bênção tão grande. E vendo você como amiga, né, de uma irmandade mundial, você falando, isso é muito legal, né? Que as autoridades competentes, elas estejam juntas, unidas, porque depois que vai para o hospital, eu vi uma matéria esses dias, isso no Paraná, quando tem um acidente, uma pessoa que bate o carro, vai para o hospital, vem a óbito, machuca outras pessoas, só isso custa R$1 milhão para os cofres públicos. R$1 milhão. Né? Então, se a gente atinge e coloca esse recurso, essa força, pessoas unidas, para você prevenir, é tão melhor, não vai morrer gente e você vai trazer um benefício gigantesco, né? Que continue esse trabalho. Você trouxe um ponto que eu sempre falo, né? A segunda vez que você traz coisas que eu trago na oficina, né? Interessante. Que eu comento, né? Que essa é uma questão de saúde pública, né? E a gente tem que trabalhar com políticas públicas, né? Quando a pessoa decide beber, ela toma uma atitude individualista ali, até egoísta, né? Verdade. O dinheiro é meu, a vida é minha, o corpo é meu, o tempo é meu, eu faço o que eu quiser, não é? É essa atitude que a pessoa toma. E quando ela bebe, dirige, mais ainda, né? Meu Deus. Eu dou conta, piloto automático, tem várias expressões assim, né? Ah, fulano faz, eu sempre fiz, nunca aconteceu nada. E a maioria, olha, eu vou te falar, não é 100%, mas 90% dos casos que eu pego desses processos que eu atendo as pessoas que se envolveram em acidentes porque estavam sob efeito de bebida alcoólica, é a 1 quadra de casa. 1, 2 quadras. Então é a pessoa que está ali naquele churrasco, em casa, acabou a bebida, ela quer continuar bebendo, ela vai lá comprar, ela dirigindo. A maioria das vezes a história é parecida. Ou então eu fui bem ali só deixar o fulano na casa dele, que era pertinho, e sempre assim, próximo de casa. Então ela toma essa atitude que eu falo, individualista, mesmo sendo, não dá para relativizar aí, né? Não dá. Você está colocando a sua vida em risco, mas a vida de uma outra pessoa que é inocente, né? De um outro motorista ou de um pedestre, né? Crianças, adultos, você pode matar pessoas, você pode ficar paraplégico, né? Então é muito grave isso. É muito grave. Quando eu falo, as pessoas ficam chocadas. Não, mas o meu acidente não foi assim. Eu estava devagar, a culpa foi do outro, sempre a culpa é do outro, né? E eu só estou aqui porque eu tinha bebido um pouco, mas eu sei dirigir bem, né? Sempre falam assim. Mas eu tento alertar para isso. E algumas pessoas me dão feedback, porque a oficina não é só em um dia que ela acontece, né? É durante o mês, né? Durante o mês. São 3 encontros, um por semana, e mais um encontro que é só com a pessoa, individual, né? E esses outros 3 encontros coletivos. Então, dura um mês a oficina. Então, no último encontro, a gente faz uma reflexão, né? Um fechamento ali do que as pessoas entenderam ali de participar desse processo e tudo, e elas trazem essas reflexões que são positivas. Então a gente entende que a justiça restaurativa aí está, pelo menos, né, tendo o seu objetivo aí, né? Amém, que bom. Vamos registrar aqui algumas pessoas que vão curtindo a nossa live, mandando o recadinho. O Joaquim, obrigado, Joaquim, pela audiência. Também o João Pedro da Silva, boa noite, JP. João Eduardo, Fernando Cruz, um abraço. O JP escreve, imagens 4K lindíssima. O JP, que é o meu companheiro de bancada, titular desse programa, que está em Londrina, numa missão representando o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, mas está nos assistindo ali pela live do Facebook. Fernando Cruz escreve, homem encontrado morto na garagem no centro cívico, dentro do seu próprio carro. Por isso está no local neste momento. Meu Deus do céu. Fernando Cruz, passa a rua para nós aí. Eu moro no Centro Cívico, já fiquei pensando, eu moro ali na Aristides Teixeira. Meu Deus do céu, que situação, hein? Nos atualize. O rádio é isso, é ágil e vamos atrás da informação correta. E complementa mais uma informação aqui.
o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, foi o único e primeiro governo a visitar uma comunidade terapêutica. Hoje, o governo está focado em atender as comunidades e que os governantes, de uma forma geral, nacional, estadual, municipal, entendam que é um problema de saúde para poder ajudar essa pessoa, que são pessoas boas, que têm família, que têm profissão, que têm uma espiritualidade, que têm caráter, que se perderam em algum momento, exageraram na dose e não conseguem recuar mais. Então é muito importante. Isso aqui, eu não sabia dessa questão do judiciário e fiquei tão feliz de saber que pessoas, né, como a doutora Brisa e tantas outras, de uma forma geral, estão ajudando, porque é um serviço de ajuda, né? Eu entendo assim que as pessoas relatam para mim quando participam da oficina, né, que entenderam que tiveram uma segunda chance, porque é uma medida que não é tão gravosa, e, inclusive agrega um conhecimento, né, proporciona que a pessoa possa ter uma mudança ali, um divisor de águas, né? Eu estava tendo umas condutas, né, e muitas delas falam assim que, ultimamente eu passei, né, antes de acontecer um pouco o acidente, eu intensifiquei mais as bebidas por problemas tais e tais e tais, e entenderam que a bebida não é a solução, né? A bebida, ela agudiza esse problema, né? E aí puderam, né? Eu acredito, né? A gente não faz depois desse estudo de 1, 2, 3 anos, né? Mas se elas não rescindiram, elas não voltaram lá, eu já entendo que isso, né, proporcionou que elas mudassem, né, de atitude. Maravilha. Nós estamos aqui com um membro, servidor de Alcoólicos Anônimos, companheiro, e não vamos citar o nome, até porque o nome já diz tudo. Alcoólicos Anônimos, para a pessoa até ter uma segurança de poder partilhar a sua história lá. Então, e os servidores também são abnegados, fazem por amor, de uma forma voluntária, ninguém ali é assalariado, né? Ele está presente aqui nos nossos estúdios e vai falar desse evento, onde você vai palestrar e você vai falar sobre isso e muito mais. A gente vai falar um pouco, né, que foi pedido que eu falasse em relação ao trabalho, né, o alcoolismo e o trabalho. Alcoolismo e o trabalho. Legal, hein? Legal, essa correlação aí, como prejudica o trabalho, né? Que legal. Então tá bom, vamos ouvir o companheiro de Alcoólicos Anônimos falando sobre esse evento, uma reunião pública de Alcoólicos Anônimos. É isso? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, doutora Brisa. E boa noite aos telespectadores que nos ouvem. Então, nós vamos ter a nossa reunião pública de AA. Né? A reunião pública é o AA se apresentando para a sociedade, dizendo o que o AA pode contribuir e pode ajudar para aquele que ainda sofre com álcool e outras drogas. Né? Como é anônimo, mas eu posso dizer, eu sou um alcoólico, só que eu estou em recuperação, eu já não faço uso do álcool há um bom tempo. Certo. E eu consegui isso porque um dia eu estava internado numa clínica e o AA foi lá e se apresentou para mim e eu acreditei, então por isso vivo sóbrio. Deixa eu aproveitar e perguntar para você já vai falar desse evento, mas qual que é o pilar, qual que é a importância de você se envolver e poder estar ajudando outras pessoas, mas você entende que quando você está nesses eventos, nas reuniões, participando, isso te ajuda também a buscar o teu só por hoje e ficar limpo e longe do álcool? João, o AA, ele é regido pelos passos, são 12 passos. E o primeiro passo diz o seguinte: eu sou impotente ao álcool, portanto, fique livre do álcool. Aí, o meu esforço pessoal, eu tenho que querer. Minha família pode querer, mas se eu não quiser, não resolve. Eu tenho que querer. Quando eu fico livre do álcool, aí os outros passos seguintes vai pedir para que eu melhore eu como pessoa. E quando eu melhoro como pessoa, quando eu chego lá no último passo, que é o 12º passo, falo assim, olha, se você está fazendo essa experiência da sobriedade, se ela é tão boa para você, não fica com você, então passe para os outros. Então, é um benefício quando eu e tantos outros amigos de AA e companheiros de AA saem para falar que o alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal, e que tenha controle, tem como a gente controlar, é uma maravilha. Então, quando eu venho aqui agora, eu não estou melhorando os outros, estou melhorando a mim mesmo. Legal. Eu estou afirmando para mim mesmo que hoje eu não vou beber, e é só por hoje. O programa é 24 horas, é só por hoje que eu não vou beber. Amanhã é outro dia. Olha, você pode falar lá pro pessoal do AA que esse programa está de portas abertas. Por quê? O JP, ele falou, João Eduardo, pode
quando tiver evento, divulgar, abrir as portas. Aqui na rádio a gente divulga o anúncio do NA, Narcóticos Anônimos. Ô, Rafa, prepara o anúncio do NA para a gente colocar aqui e também quando tiver do A, mandar para a gente divulgar. A proprietária da rádio, a Isabel e o Maurício Betti, diretores executivos, e a Mariana Antunes também sempre à disposição, porque é algo que tem a ver com vidas. E todo mundo tem um caso na família, ou um vizinho, ou um conhecido, então isso é muito bom. Tá? Vamos ouvir o anúncio aí de Narcóticos Anônimos. Mas eu vou programar, viu, companheiro, para a gente pôr do A aqui também. Mas põe aí do NA. Problemas com drogas? Problemas com drogas? Procure Narcóticos Anônimos. NA é uma sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação e nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a permanecermos limpos. Se você tem ou pensa ter problemas com drogas, ou se conhece alguém que tem problema com drogas, nós podemos ajudar. Para mais informações sobre como encontrar uma reunião, ligue para 41997770209. 41997770209. Este é um programa gratuito e a nossa mensagem é a de que qualquer adicto pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. João Eduardo Cruz. 19h29. Então, é isso aí. Então, prossiga para a gente falar desse grande evento, dessa reunião pública. Pois é, João. A nossa reunião pública deste ano, o tema é alcoolismo no trabalho. E como já foi citado aqui, quais os prejuízos que o álcool ocasiona na vida do trabalhador, o que ele deixa de ganhar e como isso influi no relacionamento familiar e social dele, o fato dele estar no alcoolismo e o fato dele perder o emprego, porque é disso que nós vamos tratar. Então, essa reunião pública vai ser agora, no dia 5, terça-feira, a partir das 19h30. Tá. É gratuita. Nós estamos fazendo um convite para todos os profissionais da área da saúde, da área da psicologia, o pessoal da justiça, a academia, os acadêmicos, tem muitos universitários que nós estamos convidando, inclusive aqueles universitários das áreas sociais e que precisam, às vezes, para o estágio, a gente vai dar certificado, quem precisar, nós fornecemos certificado. Então, nós vamos ter lá a doutora Brisa, que está aqui, que vai falar sobre esse tema, nós também temos a doutora Diana e nós também temos o doutor Aaron. Nós começamos às 19h30 e vamos até às 21h. Então, a comunidade toda está convidada, as empresas estão convidadas, as empresas que têm funcionários, que quiserem mandar funcionários, é muito importante. Ainda mais agora que estamos na época das CIPATs, que começa agora, até o final do ano, é uma forma também das empresas mandar os funcionários dela participar. No Teatro da Universidade Federal, que fica ali na rua 15 de novembro, 12,99. Então, nós estamos aqui, o AA, convidando a comunidade a conhecer o que o AA pode fazer em toda Curitiba. Aqui na nossa região, nós temos 65 grupos em funcionamentos. Tem grupo que atende uma vez por semana, tem grupo que atende 2 vezes por semana ou 3 vezes, e tem grupos que atendem todos os dias, em vários horários, inclusive. Tá ok? Maravilha. O Márcio Picança escreve: assunto muito importante, parabéns pelo trabalho, muito útil para a sociedade. Alô, Márcio, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. E o Fernando Cruz acrescenta: parabéns pelo bate-papo sobre o alcoolismo, porque famílias estão sendo destruídas. Quando entra o álcool, é terrível mesmo. Completando aqui do currículo dos palestrantes, a doutora Brisa, ela é psicóloga judiciária, Tribunal de Justiça do Paraná. A doutora Diana de Lima e Silva é advogada especialista em dependência química pela Universidade Positivo. E o doutor Aaron Belzac Reinert. Eita! Eu trabalhei com ele já, mesmo? Olha. Ai, que legal. Ele é especialista em psiquiatria e pós-graduado em dependência química pela Universidade Positivo. Só fera, hein? Nossa, vai ser um bate-papo muito extraordinário. A gente faz um chamamento, convidando a todos para estarem lá, né? Isso, eu espero que todos vocês, né, que estão assistindo aqui a gente, estejam lá, façam perguntas, né, e procurem pesquisar e saber mais sobre isso, né? Que a gente pensa muito assim, mas a pessoa que perde o emprego, mas vamos pensar na questão do empresário que
perde um funcionário por um período, quando tem um internamento, chega já no máximo, ou quando sofre um acidente de carro, de moto. Então, esse empresário que pode pensar, não, mas eu álcool não bebo, né, não tenho problema nenhum, ou bebo socialmente, né, mas vai que tem um caso na tua empresa e você pode prevenir, ajudar, ou até indicar para um funcionário, vai ter um negócio bom lá, hoje você está liberado, um dia de folga, vai para lá, ou é horário 19h30, vai sair um pouquinho mais cedo e vai participar lá no Teatro da Reitoria da Universidade Federal. Já dá uma dica ali, ó, entendeu? Alcoolismo no trabalho. Pode falar, companheiro. Ô, João, só reforçando, o AA tem uma parceria assim, muito forte com o Judiciário, também na construção civil e também com a FAS. Tá. Né? Nós temos Fundação de Ação Social exatamente, Curitiba. Que é os POPs, né? Tá. A gente tem muito atendimento. A dinâmica do dia da reunião pública é o seguinte: na abertura fala um membro de AA, ele conta a experiência dele, depois também fala uma mulher de AA, porque nós estamos falando aqui do alcoolismo feminino, também ela fala, depois fala um parente de AA, que é o Alanon, pode ser um homem ou uma mulher, como o Alanon decidir. Aí depois das nossas falas, vem esses profissionais aqui da saúde também e faz as falas dele. O que nós queremos é dar informação para a sociedade, né? Para dizer assim, olha, nós não somos a única irmandade. Tem várias irmandades que ajudam nesse caminho. Nós somos uma delas, né? E só reforçando, alcoolismo é uma doença incurável, progressiva e fatal. É isso aí. E se alguém tiver passando por um problema e quiser encontrar uma reunião, um local para buscar ajuda, qual que é o WhatsApp, qual que é o telefone, tem um site, por onde que começa para estar conhecendo de uma forma presencial uma reunião de Alcoólicos Anônimos? Para você participar de uma reunião presencial, não há custo, é gratuito, você só precisa saber como você chega mais próximo do seu grupo, mas os canais tem um telefone fixo, tá, que é o 3222-2422, tem um celular e tem o WhatsApp, que por acaso fica comigo, sempre sou eu que atendo e dou o retorno, legal, que é o 99206-8162, e tem também a nossa página no Facebook, que é o www.aapr.org.br. Mas, de maneira assim, bem prática, quando a pessoa entra lá no Google e digite AA Curitiba, aparece a relação de todos os 65 grupos, aparece os dias das reuniões, aparece o endereço e o contato com quem você quer falar. Porque, além desse telefone fixo, aqui nós temos distritos, são 10 distritos, e certo, cada distrito tem um telefone celular. Maravilha. Okay? Então, hoje em Curitiba, se uma pessoa precisar de um grupo, de domingo a domingo, qualquer bairro vai achar. Vai achar. Quem procura acha. Ainda tem reuniões online, né? Exatamente, existem as reuniões online. A gente, quando as pessoas fazem contato com a gente, quando é comigo, eu mando para elas os endereços e eu mando também as reuniões online, né? Mas eu gosto sempre de reforçar, a pessoa tem que querer. Se ela não quiser, não resolve. Se a pessoa, quando está na adicção ativa, quer achar álcool e droga, acha. Se quer achar reunião, também acha. Também tem grupo aberto para você buscar essa recuperação. Doutora Brisa, tem uma pergunta que o João Eduardo não fez para você. Qual que é o assunto, de repente, que agora 19h36, que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Bom, eu gostaria de reforçar o convite, tá, né, para estarem presentes lá na reunião aberta. Perfeito. Também falar, né, que o AA já tem 55 anos aqui. 55 anos no Paraná. No Paraná. Então, essa reunião comemora, né, nessa data, porque comemora 55 anos, sempre nos dias 5, e eu já tinha recebido convite já de outras reuniões, e por alguns motivos pessoais eu nunca tinha conseguido ir, então vai ser a minha primeira reunião. Eu já participei também da reunião feminina, né, que é o Coxa de Retalhos. Quando se diz feminina, é só para mulheres? Não, é aberta, mas o tema é o alcoolismo feminino. Interessante. Né? Então é feito por mulheres, né, para mulheres, mas todos os interessados podem também participar. Tá. E é interessante porque o alcoolismo feminino tem peculiaridades, como eu falei, né, não só que a mulher adquire, né, a dependência mais rápido, ou também que precisa beber menos para ficar mais alcoolizada, mas também tem outras peculiaridades. A mulher, ela tem tendência a desenvolver o alcoolismo numa idade superior do que do homem, né? Então, os homens mais jovens começam a beber e as mulheres mais velhas.
Geralmente no climatério, tem uma correlação muito grande de mulheres quando chegam no climatério, por várias questões, principalmente emocionais. Uhum. E o alcoolismo em mulheres é uma dependência secundária, é um problema secundário, né? Então ele vem muitas vezes de um problema emocional, né? Uma depressão, algum outro problema psiquiátrico. E já nos homens é o primário, né? Ele vai causar outras comorbidades, mas o alcoolismo veio primeiro. Então, entender essas características é bem relevante, né, para a gente identificar, para a gente tratar, né, e para a gente alertar e prevenir as próximas gerações de mulheres, né? Maravilha, obrigado, viu? Eu que agradeço esse espaço. A gente fica muito feliz com a vinda de vocês aqui nos nossos estúdios. Falamos em nome de toda a nossa direção da Rádio Cultura, da Rádio Iguaçu, da TV Euronews. E esse programa tá uma porta escancarada, aberta para vocês aí. Parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe. E ao nosso companheiro do AA, leve um abraço a todos os amigos de Alcoólicos Anônimos. Agradeço, João, pelo espaço. Somos sempre bem-vindos aqui. A gente retribui isso e convidamos a todos. O AA está sempre aberto para acolher aqueles que querem uma oportunidade de fazer a experiência da sobriedade. Tá ok? Muito obrigado, João. Opa, maravilha, maravilha. Então tá bom, agora 19h38. Rafa, tem que fazer o comercial? Ah, tá. Vamos fazer o comercial. Quero mandar